Como calcular massa? Calculando a massa a partir da densidade e do volume. Pesquise a densidade do objeto. A densidade mede a compactação de determinado corpo. Pesquise o valor próprio do item que tem em mãos na internet ou em um livro didático. A unidade científica para a densidade é quilos por metro cúbico. kg, m3. Mas também pode ser gramas por centímetro cúbico. G, cm3. Para corpos menores, use esta fórmula para converter as unidades. 1000 kg, m3 igual a 1 grama, cm3. A densidade de líquidos costuma ser medida em quilos por litro. kg, L. Ou gramas por mililitro. G, ml. Para fazer a conversão, use 1 kg, L igual a 1 grama, ml. Exemplo. Um diamante tem 3,52 gramas, cm3 de densidade. Calcule o volume do objeto. O volume representa o espaço que o corpo ocupa. Em sólidos, é medido em metros cúbicos. M3. Ou centímetros cúbicos. cm3. Em líquidos, é medido em litros. L. Ou mililitros. ml. A fórmula do volume depende do formato do objeto. Leia este artigo para encontrar as mais comuns e importantes. Use a mesma unidade que usar para calcular a densidade. Exemplo. Já que medidos a densidade de um diamante em G, cm3. Devemos medir seu volume em cm3. Assim, pode-se dizer que o volume do item é de 5.000 centímetros cúbicos. Multiplique o volume pela densidade. Assim, vai calcular a massa do objeto. Preste atenção às unidades, pois tem de chegar a um resultado em quilos ou gramas. Exemplo. Um diamante de 5,0003 de volume e 3,52 gramas, cm3 de densidade teria uma massa de 17.600 gramas. 5.000 centímetros cúbicos x 3,52 gramas, cm3. Calculando a massa em outros problemas científicos. Calcule a massa usando força e aceleração. A segunda lei de Newton afirma que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. F igual a mxa. Se souber o valor da força resultante e a aceleração do objeto, você pode inverter a fórmula para calcular a massa. M igual a F, A. A força é medida em N. Newton, mas também pode ser expressa como kgm. S2. A aceleração, por sua vez, é medida em m. S2. Quando calcular F, A, as unidades se cancelam para dar ao valor uma resposta em quilos. kg. Entenda os conceitos de massa e peso. A massa é a quantidade de matéria em um objeto. E não pode ser alterada, a menos que o corpo sofra alguma alteração física, perda ou ganho de material. O peso, por sua vez, é a medida do efeito da gravidade sobre a massa. Se um corpo viajar a uma área onde a força gravitacional seja diferente da Terra à Lua, por exemplo, seu peso vai mudar, mas sua massa não. Objetos de massa maior pesam mais que objetos de massa menor quando estão no mesmo campo gravitacional. Calcule a massa molar. Se estiver estudando química, você pode se deparar com o termo massa molar. Esse conceito é semelhante ao tratado neste artigo. Mas, em vez de medir a quantidade de matéria em um objeto,
Mede exatamente um mol de determinada substância. Para realizar esse cálculo na maioria dos contextos, faça o seguinte. Para um elemento químico, encontre a massa atômica do elemento ou composto que está medindo. Esse valor vai estar expresso em unidade de massa atômica. Multiplique-o pela constante da massa molar. 1 grama, mol. Para levar o resultado final à medida certa em G, mol. Para um composto, some a massa atômica de cada átomo no composto químico para encontrar o valor de U total da molécula. Multiplique esse número por 1 grama, mol. Calculando a massa com uma balança. Use uma balança tríplice escala. Esse equipamento é o mais adequado para calcular a massa de um objeto. Ele tem 3 escalas, cada uma com um contrapeso, que você pode mover para obter o valor final. A balança tríplice escala não sofre os efeitos da gravidade e, assim, faz uma leitura específica da massa, comparando uma massa conhecida com outra desconhecida. O valor da escala do meio aumenta de 100 em 100 gramas. O da escala de trás, de 10 em 10. Por fim, a escala da frente vai de 0 a 10 gramas. Observe que os contrapesos ficam presos em um dos encaixes em cada braço. O equipamento funciona como uma gangorra e você pode usá-lo para fazer uma mensuração precisa da massa do objeto. Afinal, a margem de erro é de meros 0,06 grama. Leve os 3 contrapesos até a extremidade esquerda antes de colocar o objeto no prato da balança. Assim, ela vai indicar um valor 0. Se o indicador da extrema direita não ficar alinhado ao valor fixo, gire o parafuso nivelador do lado esquerdo, sob os braços, para calibrar a balança. Faça isso para que a balança marque 0,000 grama e não interfira na sua leitura final. O peso do prato é chamado de tara. Você também pode girar a peça que fica abaixo do prato para dentro ou para fora para levá-lo ao valor 0. Lembre-se de que a balança não pode ter um valor diferente antes da disposição do objeto. A seguir, coloque-o no local adequado para calcular a massa usando os contrapesos. Mexa um contrapeso de cada vez. Comece levando a peça do braço de 100 gramas à direita, até que o indicador fique abaixo do valor marcado no equipamento. Tudo o que fica à esquerda desse ponto indica o número de gramas em centenas. Afinal, você está mudando a posição do contrapeso encaixe após encaixe. Leve a peça do braço de 10 gramas à direita, até que o indicador fique abaixo do valor marcado no equipamento. Tudo o que fica à esquerda desse ponto indica o número de gramas em dezenas. O braço da frente não tem encaixes, e você pode levar o contrapeso a qualquer ponto. Os valores em negrito representam os gramas, enquanto as marcas entre esses números indicam décimos de gramas. Calcule a massa. Agora, você está pronto para determinar a massa do objeto que pôs sobre o prato. Para isso, some os números dos 3 braços da balança. Interprete os dados da escala da frente como se fosse uma régua, aproximando os valores dos números inteiros mais próximos. Por exemplo, se quiser pesar uma lata de refrigerante e o contrapeso de trás indicar 70 gramas, o do meio indicar 300 gramas e o da frente indicar 3,34 gramas,
O objeto pesa um total de 373,34 gramas.